Atos, capítulo 7, leremos a partir do verso 8 até o verso 16. À luz dessa passagem e de outras que nós leremos no Antigo Testamento, vamos pensar sobre a vida de José e o triunfo da providência. Esse é o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem. Diz então a viva e eficaz palavra de Deus. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Que o Senhor nos abençoe. A história de José é registrada no livro de Gênesis. E é uma história fascinante, uma das mais belas, um arquétipo da obra de Cristo, eu diria. O que nós acabamos de fazer foi ler uma espécie de resumo, uma síntese, proferida por Estevão, o primeiro mártir da igreja, na ocasião em que ele faz uma defesa da fé e é apedrejado e morto por conta do seu testemunho de Cristo. E essa síntese que Estevão apresenta, dos patriarcas da história da redenção, passa pela vida de José. E é uma passagem belíssima porque é uma espécie de ilustração da doutrina da providência. Tente imaginar comigo. José era um rapaz que tinha 17 anos de idade. Vamos imaginar? Um rapaz de 17 anos de idade. Quando ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e conduzido para um país diferente do seu, longe do seu, o Egito. E ali ele passou por 13 anos sofrendo injustiças, derramando lágrimas, por longos 13 anos, até que o soberano Deus dos céus conduziu todo o processo e aquele escravo tornou-se o governador do Egito. De modo que ele abençoou não apenas sua família imediata, mas toda uma geração, e de alguma maneira nós somos fruto do que Deus fez na vida dessa família lá atrás. A narrativa diz que 75 pessoas desceram ao Egito, Jacó e toda a sua parentela. E desse povo, o povo hebreu, descende o Cristo, o Salvador da igreja. Essa doutrina é muito preciosa para nós, doutrina da providência, porque afirma, e Santo Agostinho foi um dos primeiros a sistematizá-la, organizar as ideias a partir da Escritura. O Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas e dirige todas as coisas, governa tudo, acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E essa é uma doutrina que a gente precisa trazer à memória. Eu queria ver com vocês um mosaico aqui. A história desse rapaz que se tornou governador do Egito, um patriarca da fé, em blocos, em telas, em cenas que podem nos ajudar e muito. Mas antes disso, deixa eu lhes contar uma história que foi muito conhecida desde que Robert McCheyne contou-a na Escócia do século XIX. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Mas um dos seus súditos era piedoso, conhecia o Senhor, sabia que Deus não é apenas todo-poderoso, Ele é todo amável, todo bondoso. E então esse súdito leal, que estava sempre na presença do rei, como uma espécie de conselheiro, sempre dizia, não importava a circunstância, Deus é bom, Deus é bom, Deus é sempre bom. Um belo dia eles foram para uma caçada, era um hobby do rei. E então, em algum momento, uma fera atacou o rei
E embora esse súdito leal tivesse ali uma tentativa de proteger o rei, de fato o protegeu da morte, no entanto, um dedo mínimo da mão direita foi decepado pela fera. E o rei, ainda sangrando no chão, injuriado com aquela situação, temeroso diante da circunstância, disse: então, Deus é bom? Não, é claro que Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não teria permitido que isso acontecesse. E então o súdito disse: meu rei, Deus continua sendo bom, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Deus é bom. E o rei, no ímpeto de ira, de insanidade, Horácio dizia que a ira é uma loucura temporária. E então aquele rei se levanta contra o seu amigo e o envia para o cárcere, simplesmente porque ele disse: Deus é bom. Passaram-se alguns meses, o rei já recuperado, volta à prática do hobby, volta à floresta para caçar, se perde da sua comitiva e dentro da mata então é tomado por uma tribo selvagem que o leva para o coração da mata e lá se dispõe a colocá-lo numa espécie de ritual sacrificial para aplacar a ira dos deuses. E quando o sacerdote principal daquela tribo está preparando o ritual e vai oferecer a vítima, no caso o próprio rei, então ele percebe que aquele homem não poderia ser sacrificado, porque o sacrifício era necessário para aquele sacrifício que o homem fosse perfeito. Ele não tinha um dos dedos da mão. Então o rei é libertado e o sacerdote diz: liberem esse homem, porque esse homem vai trazer maldição para nós. E o rei então faz uma longa caminhada e volta para o seu território. E chegando lá, a primeira coisa que ele faz é ir ao encontro do seu súdito leal e diz assim: olha, agora eu sei que Deus é bom. Deus preservou a minha vida e eu vim aqui para pedir desculpas. Mas ainda tenho uma dúvida: se Deus é tão bom, por que Deus permitiu que eu fosse tão injusto com você? E então o súdito piedoso disse: ah, meu rei, Deus é sempre bom. Se eu estivesse com você, talvez eu estaria queimando naquela fogueira agora. Deus é bom em todo o tempo todo, Deus é bom. E o Max Scheine, o maior pregador da Escócia do século XIX, diz assim: se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo acontecimento visa o bem dos filhos de Deus. Qual é o nosso problema principal? Nós só enxergamos o aqui e agora. Nós somos filhos do tempo, criaturas mortais, limitadas e finitas. Eu diria que muitos de nós, se não a maioria, se não todos, nós não temos nenhuma dificuldade em ver Deus nas coisas boas. Se uma porta se abre e na nossa leitura a gente acha que ele é bom, Deus me abençoou. Mas se vem sobre nós uma dificuldade, então não é Deus. Porque o nosso raciocínio é gnóstico. A igreja evangélica, em algum momento, ela dá sinais de paganismo, mentalidade gnóstica. Coisas boas são produzidas por um Deus bom. Coisas ruins são produzidas por um Deus mau. Essa mentalidade é estranha às Escrituras. E o retrato 3x4 que Estevão apresenta de José, no seu discurso diante dos fariseus, que o mataram nas ruas de Jerusalém, reportando-se a longa história no Gênesis, aponta essa providência governando todas as coisas. Eu queria sua atenção para a gente olhar esses quadros, essas telas, e olhar o mosaico todo. E, ao final da reflexão, concluir como aquele rei, aquele súdito da história do Max Scheine, concluir com a própria história do José. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo, Deus é bom. Primeiro, uma família complicada. A história dele começa com uma família complicada. Eu não sei como é a sua família, mas eu venho de uma família complicada. Me parece que todas as famílias têm alguma complicação. E talvez você seja a complicação maior da sua família. E José nasce numa família difícil, não é uma família fácil. É a família que Deus escolheu para levar adiante um projeto que começou na eternidade. Quem é Jacó? Neto de Abraão, filho de Isaac. É uma família especial nesse mosaico da providência. Agora, uma família salva, uma família identificada com o monoteísmo, identificada com Deus de Israel, não era uma família perfeita.
Era complicada. Veja o que Estevão vai dizer no verso 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E o texto começa falando que o sofrimento de José tem a sua gênesis no contexto de uma família abençoada, mas com muitos sinais de Adão. A presença hostil, inveja, é a alegria pela derrota do outro e tristeza pela vitória do outro. É algo maligno, a inveja. E aqueles irmãos invejaram José. É interessante porque a história toda dessa família aponta para essa complicação. Vou te mostrar o histórico da família. O pai de José, Jacó, enganou o irmão, Isaac. Roubou-lhe o direito à primogenitura. Teve que fugir para morar num país distante. Ficou longe da família 20 anos. Nunca mais viu a própria mãe, Raquel. Então, o pai de José, Jacó, tinha um passado, tinha essa nódoa. O nome Jacó significa enganador. Ele era um trapaceiro. Tanto é que quando ele tem um encontro com Cristo, com o anjo, com aquela teofania, naquele val de Jaboque, lá em Peniel, o nome dele é mudado. A partir de agora você não vai ser mais Jacó, não. Agora é Israel. Pois bem, o avô de José era Labão, avô materno, também trapaceou. Quando Jacó desce para aquela terra, Jacó trabalha 7 anos pela mão de uma das filhas de Labão. Labão entrega outra filha, faz com que ele trabalhe mais 7 anos. Há toda uma história intricada, complexa, que mostra que o avô também não era flor que se cheire. A mãe de José, Raquel, ela levou Jacó, observe, ela levou a mãe a Jacó a decisões equivocadas. Ela induziu o filho a mentir para o pai, no caso o esposo, num leito, na cama, cego. A mãe também tinha nódoas na sua biografia, e ela padeceu por aquilo, nunca mais viu o filho. Os irmãos de José, quando a família se mudou para Canaã, 2 dos seus meio-irmãos queimaram um vilarejo inteiro, porque uma de suas irmãs tinha sido alvo de uma violência sexual, estupro de Diná. Rubens, irmão de José, tinha um caso com uma das mulheres do pai. Vivia com uma das suas concubinas. Eu pergunto para você, é uma família fácil ou complicada? Complicadíssima. E José então enfrenta o ápice dessa vileza, quando os próprios irmãos odeiam intensamente a ele, a ponto de planejar matá-lo. Até que alguém sensatamente diz, não, Rubens, não vamos matá-lo. Vamos colocá-lo numa cisterna. E colocou numa cisterna, vem de longe uma caravana medianita, que fazia uma rota postal em direção do Egito. Olha, vamos vender. Vamos vender, ganham dinheiro ainda. Venderam o irmão com 17 anos de idade. Ele segue, sem eira nem beira, ao que tudo indicava, para uma morte trágica num país distante chamado Egito. Gênesis vai apontar para isso. Quando seus irmãos viram que o pai dele gostava mais de José do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O ódio começa quando os irmãos percebem que o pai ama a José. O amor atrai ódio. É impressionante, né? Quando alguém é amado, quem está no entorno, por não ser amado, tal quanto aquela pessoa que está sendo objeto dessa leitura, passa a ser odiada. José passou a ser odiado porque o pai o amava. Que coisa! Um elemento complicador. Um belo dia, Jacó então faz uma túnica especial, talvez uma vestimenta singular, mostrando assim a sua afeição, a sua predileção por José, e dá esse presente. Agora observe o verso 34, Gênesis. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então Jacó teve vários filhos, com as suas 2 primeiras mulheres, e Raquel não podia ter filhos, Raquel era estéril. E na velhice, por uma obra da providência, ela dá à luz a José, e é o filho da velhice, ele se encantou. Tente imaginar, um homem sendo pai com a idade de avô,
Então ele ficou afeiçoado a José, de modo que ele se apegou muito à criança. Em algum momento, José, na casa dos seus 17 anos, o pai lhe dá uma túnica. Tente imaginar aquela criançada toda em casa, aquela quantidade de filhos, e José com aquela túnica, parecia o Batman de lá para cá, daqui para lá. E os irmãos ainda ficaram mais odiosos em relação a José. Pois bem, observe o verso subsequente. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram mais ainda por causa do sonho e do que tinha dito. José tem um sonho. E no sonho, com duas metáforas contidas nele, ambas apontam para o fato de que José, o mais novo, seria líder sobre os seus irmãos. E imaturo contou essa história. Os irmãos, espera aí. Quer dizer que você, o rapazote, vai dominar sobre nós? Então aquele ódio foi crescendo, crescendo, crescendo. E então Jacó envia a José para ver o trabalho dos seus irmãos, e José sempre denunciava os erros dos irmãos para o pai. E no belo dia essa história acontece. Ele vem e aí os irmãos já começam a tramar. Lá vem o sonhador, lá vem o filho predileto, já vem aquele contador. Eles não estavam mais tolerando o rapaz. Vamos matar? Não, não matemos. Vamos colocar na cisterna. Vem a caravana dos midianitas, vendem e José segue para o Egito. Então observe que é uma família complicada. Mas qual é a lição para a gente aqui antes de avançar? Uma primeira lição. No contexto da família podemos experimentar grandes decepções. Então eu fico impressionado como as pessoas elas ficam alimentando ilusões. Uma família, não importa qual seja, é uma congregação de pecadores. Toda família, inevitavelmente, é bem verdade que teremos também muitas alegrias, possivelmente, mas também decepções, frustrações, tristezas e algumas vezes complicações gravíssimas e irreparáveis. Então não se iluda em relação a isso. Segundo, a família é a oficina onde Deus molda o nosso caráter. A família pode ser a escola do caráter. Todos nós nascemos com essa natureza de Adão. Mesmo quando somos alvos da graça soberana, da graça salvadora, o Senhor dá start num processo de santificação que demanda tempo, é um processo vitalício, até a morte. E um dos meios que a providência usa para nos moldar a imagem de Cristo, muitas vezes, é a própria família. As lutas, as dificuldades, as personalidades distintas, as lutas pelas quais passamos no contexto do lar. Agora, quando José, lá na frente, viu o quadro todo, quando ele viu o fim, ele disse o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Quem diria que aquela vileza, aquela maldade, aquela estupidez contra um rapaz de 17 anos, de alguma maneira, iria glorificar a Deus, iria levantar José como governador do Egito, não apenas para que ele se ufanasse, ficasse cheio de si sobre os seus irmãos, mas o propósito era maior. O propósito era preservar a família, porque uma grande fome viria, como de fato veio, sobre toda aquela região. E agora, José é usado por Deus para preservar a sua família. 75 deles desceram ao Egito. E de lá saíram séculos depois, sob a liderança de Moisés, e dá sequência à história da redenção. Segundo, uma conspiração maligna. O ódio dos irmãos José crescia cada dia, a animosidade então chega ao máximo, quando há pouco de seus irmãos. Odiar pessoas. Odiar pessoas. A nossa vocação é amar sempre, mas muitas vezes nos encontramos odiando pessoas. E o que está acontecendo aqui não é algo distante, é algo que muitas vezes pode, em alguma medida, reverberar práticas em nossas próprias vidas. Que é isso, pastor? Sejamos sinceros. Pode acontecer. Gênesis 37, a partir do verso 18, narra os pormenores. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Observe o ódio mostrando seus tentáculos. De longe já o viram. Lá vem um rapaz. E começaram a conspirar. Como é que a gente faz para matar esse cara? Mas era o irmão. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo, jogá-lo em um desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou.
Veremos então o que será dos seus sonhos. Agora vejam como há uma intervenção dos céus, refreando a malignidade humana. A doutrina da queda aponta para nós que ela é extensa na vida de todos, alcançou a todos, mas a intensidade é limitada pela providência. Você não é tão mal quanto poderia ser, porque a providência limita isso. E Rúben, então, no lampejo de sensatez, que não vem dele, diz assim: Rúben ouviu isso e tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Chegando José, seus irmãos arrancaram-lhe a túnica longa. Olha a história da capa. Arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Os poços eram fundos, não eram poços rasos. A gente está falando de uma cultura desértica, árida, poços profundos para captação de água. Então joga um garoto de 17 anos, muito provavelmente nu, e ali deixam. E isso não aconteceu, tente imaginar, isso não aconteceu enquanto José estava se entregando. Era um rapaz de 17 anos, forte. Ele lutou. Tanto é que quando os irmãos têm um encontro com José lá na frente, um deles dizem assim: eu ainda lembro da angústia com a qual ele clamava pela própria vida. É uma cena pesada. É o irmão, criado na mesma ambiência, tendo o mesmo pai. A cena é horrível, absurdamente horrível. O verso 21 diz assim: vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Está aqui um sinal evidente que coloca um machado na raiz da ilusão de que o homem é por natureza bom. Não é. Você não tem ideia do que um filho de Adão pode fazer. Ele foi rejeitado por aqueles que mais deviam amá-lo. Essa dor ele experimentou. É por isso que, na tradição cristã, José é um arquétipo de Cristo, odiado pelos seus. Observe que Rubens, o irmão mais velho, responsável pela moral dos irmãos, não permite que José seja morto, mas dá um paliativo. Não mata, não. Comete outro tipo de violência, joga no poço. E aí, verso 28 do capítulo 37 diz: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. 20 moedas de prata. Você lembra alguma coisa? Era o valor mínimo que se pagava por um escravo. Então, em outras palavras, quando eles oferecem José, que agora é um objeto, uma peça descartável, no mercado de escravos, e os mercadores midianitas, como todo mercador, quer sempre oferir vantagens. Olha, eu pago, mas eu pago a menor cotação do mercado. Mas que é isso? É jovem, é saudável, vale mais. Não, só pago o menor valor. Quanto é? 20 moedas. Entrega 20 moedas. Os irmãos pegam aquelas moedas e vende o irmão, que sai com um semblante de dor, sendo arrasado e destruído pela própria família. Então José experimentou a dor de ser um objeto. Coisificação, como dizia Paul Tournier, crueldade absurda. E é interessante porque a vileza ela vai subindo de nível. E agora tem um problema. O que nós vamos dizer ao nosso pai? Que não era uma criança, era um ancião. E então eles pensam assim: bem, temos que inventar uma desculpa muito forte para isso. E aí alguém diz assim: já tem uma ideia. Vamos matar um animal. Vamos ensopar a tal túnica nesse sangue e vamos dizer para o nosso pai: uma fera do campo matou teu filho. E então José está bem lá na casa dele, sossegado, os filhos chegam, alguém tem que dar essa notícia. E alguém diz: olha, pai, aconteceu uma tragédia. Está aqui o que sobrou do teu filho. Ele foi morto por uma fera. O texto diz que José ficou semanas sendo esmagado pela dor de pensar que o seu filho tinha sido destruído por uma fera no campo. E os filhos, vendo a dor do pai, e em absoluto silêncio. Um silêncio que eles mantiveram por 13 anos. Vivendo diariamente com o pai.
Qual é o ponto e aplicação aqui? O pecado deixa o coração do homem insensível. Seu maior problema é o pecado. Sempre foi, sempre será. Todas as vezes que a igreja minimiza, subestima, menospreza a devastação que o pecado pode causar, não apenas no indivíduo, porque tem também um âmbito social, ela enfraquece a mensagem do evangelho. Porque se o pecado fosse uma coisa simples, Deus não teria necessidade de enviar seu filho para ser crucificado em nosso lugar. O pecado é tão grave que só houve um método de estancá-lo, um cordeiro limpo, sem defeito, sem mancha, um único homem santo e perfeito, um único homem que cumpriu a lei, o único ser que amou a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com a si mesmo, Cristo, Deus homem. De modo que o pecado torna o coração do homem insensível. Veja a história do mundo. A história do mundo é o juízo do mundo. Isso não tem nenhuma relação com questão de educação. A educação pode apenas colocar uma espécie de manto sobre as feridas da alma. Ela pode acorrentar temporariamente a vileza de um homem, mas ela não pode transformar seu coração. Eu sempre penso na infame tragédia que se abateu na Segunda Guerra Mundial, que eclode com os nazistas. E quem era o alto comando nazista? Todos eles, com exceção de Adolf Hitler, todos eles. Homens que tinham cursado as melhores universidades da Europa, homens que falavam vários idiomas, homens que ouviam música clássica, homens que liam todo tipo de literatura. Educação não pode redimir almas adâmicas. Só o evangelho pode transformar o coração do homem. Insensíveis. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa vileza humana, ele diz o seguinte: perfil do homem insensível, perfil do homem em pecado. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. E aí Paulo faz uma lista terrível e diz: são insensatos, desleais, sem amor pela família. A palavra é desafeiçoados. A falta de afeição pela família, a falta de amor por aqueles que são do seu próprio sangue, com aqueles que você nasceu, viveu, conviveu, é um sinal do homem perdido, desafeiçoados pela família. E eles literalmente viveram isso aqui, sem amor pela família, desafeiçoados. É nosso irmão, crescemos com ele, mas não importa. Menor preço do mercado, 20 moedas, me dá, pode levar. Terceira placa nesse mosaico, assédio e falsa acusação. Está lá José, ele é vendido pelos irmãos, por mercadores midianitas. Agora ele é uma mercadoria, um objeto, vai para o Egito. O Egito era a grande potência do mundo antigo. O Egito, nesse momento, está sob o governo de uma etnia chamada Ixos, que levou o Egito a um patamar como nunca antes. Uma dinastia de fora do Egito que fez conexões com o mundo inteiro. Mercadores vindo, potência econômica, militar. E chega lá mais um, entre milhares de escravos vindos de todas as partes do mundo. No entanto, como uma agulha no meio do palheiro, se podemos estabelecer assim, Deus então saca aquele garoto, 17 anos, sem pedigree, sem status social, sem recursos, sem influência política, sem nada. Chegou nu. Estava com ele. E quando a mão de Deus está sobre o oprimido, o quadro muda. E mudou. E então José é levado para servir na casa de Potifar, oficial de Faraó. Então, naquele universo gigantesco do Egito Antigo, a possibilidade de um escravo ser conduzido para trabalhar com um homem que trabalhava lado a lado com o Faraó era uma possibilidade zero, mínima. Mas assim aconteceu, e José vai para lá. E a mão de Deus era sobre ele, inteligente, mente arguta, prodigiosa, servidor, honesto, ético, e ele vai ganhando espaços, ele ganha a confiança de Potifar. Potifar diz assim: esse rapaz é diferenciado. Ele não se apresentava como vítima dos irmãos, vítima da sociedade. Esses discursos, o homem não é vítima, o homem é agente, ele escolhe o que fazer com o que acontece com ele. Se ficar pensando, porque fizeram isso comigo há 200 anos atrás, porque 200 anos atrás. Meu irmão,
Você tem que fazer escolhas hoje, aqui e agora. Para onde é que você vai caminhar? O homem é moralmente responsável. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. É uma aporia filosófica, mas não remove. O homem é responsável pelas suas decisões. E José decidiu não ficar de cabeça baixa, vitimando-se por conta do que aconteceu. E lá ele começa a se destacar. E o texto vai dizer que ele era destacado, entre outras coisas, pelo porte físico e pela beleza. Ele devia ser muito bonito, jovem, saudável, alto, elegante. E a mulher de Potifar, que era uma mulher perversa, ímpia, desonesta, de caráter duvidoso, ela então vê, como possivelmente já tinha acontecido, naquele rapaz alguém que poderia servi-la sexualmente. E ela começa a tentá-lo. Ela é a mulher do oficial. Escravos não têm registro, escravos não têm CPF, escravo é objeto, ou como diz Aristóteles, uma ferramenta viva. Eu vou usar esse rapaz como usei outros. E ela começa a tentar persuadi-lo, e ele diz, não, não posso fazer isso. E o que ele apresenta como fundamento da negativa, aquelas tentações, é para nós todos uma espécie de pilar que deve nos governar, balizas que devem dirigir a nossa vida, num mundo onde não há mais ética sexual. Hoje em dia é proibido proibir. Voltamos à Grécia Antiga, onde o que é permitido é, não há balizas morais. E a tal revolução sexual do amor livre, desde a década de 60 para cá, qual é o resultado? A gente não tem nem amor, nem liberdade. É um caos total. Veja a linguagem do texto bíblico. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e disse-lhe, agora veja a linguagem, a resposta. Como poderia, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Está aqui alguém que, para nós, é uma espécie de luzeiro naquele mundo de trevas. Ele está firme, é um cara ético. Ele tem consciência de seus deveres morais diante de Deus. Não importa se a família lá em Canaã vai ou não saber. Não importa se o faraó, se o Potifar, se alguém vai saber. Não, para ele não é opinião pública simplesmente. Ele é alguém que é governado por um mote reformado que diz, Cora Andel, estamos todos sempre na presença de Deus. Deus é aquele que vê todas as coisas e todas as coisas estão sempre diante dele. Seus olhos, como diz o profeta, são como chamas de fogo que a tudo perscruta. Não apenas o que é físico, mas ele sonda a profundeza do coração humano. O John MacArthur diz assim, no esforço imediato para escapar, José tirou a veste, deixando-a nas mãos dela. Pela segunda vez em sua vida, ele foi despido das suas roupas. Quando seus irmãos agarraram o seu manto, ele foi jogado num poço. Dessa vez, sua veste nas mãos da mulher de Potifar resultou em ser jogado na prisão. Chega um momento que a mulher tenta encurralá-lo e ele sai correndo e ela fica com a roupa dele nas mãos. Ela diz, olha, já que eu não vou conseguir nada com esse rapaz, eu vou prejudicá-lo. Chama os guardas, simula um assédio, simula uma tentativa de violência sexual. Diz, olha, aquele rapaz tentou me violentar. E os guardas chegam, Potifar informado, diz, não, leva para o cárcere. Prendam. A lei previa a morte. E por que Potifar não matou? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. E Potifar tinha dúvida sobre o caráter da sua mulher. José prefere então ir para a prisão com a consciência limpa, aí para uma cama que não é sua, com a consciência culpada. Está aqui um ícone ético, não apenas de moralidade, mas alguém que tem uma conduta santa diante de Deus. Duas aplicações. Os pecados sexuais são sedutores, perigosos e mortais. O temor do Senhor é essencial para resistir às tentações sexuais. O que eu quero dizer aos irmãos é que José serve para nós como um instrumento pedagógico para ensinar a cada um de nós, não importa em que fase da vida estejamos, como devemos resistir a qualquer caminho que não seja o caminho proposto pelo Evangelho. Como é que ele fez isso?
com duas coisas. Primeiro, para escândalo de alguns, com boa teologia. A tragédia da igreja evangélica brasileira passa pela falta de ortodoxia, falta de entendimento do que a Bíblia revela, do que toda essa nuvem de testemunhas ao longo de 20 séculos, pelo menos, nos apresenta como sendo verdadeiro e testado pelo tempo. Boa teologia, porque ele diz assim, olha, como eu posso fazer isso? Como eu posso pecar contra o meu Deus? Isso é boa teologia. Não é imediatamente pecado contra o marido dela, não é imediatamente pecado contra o símbolo que é o seu pai, não é imediatamente pecado contra ela em si, é primariamente contra Deus. Todo pecado ofende primeiro a Deus, depois as pessoas envolvidas no processo. E segundo, com a vida piedosa, porque boa teologia não é suficiente. Você pode memorizar a Bíblia e conhecer de memória os grandes compêndios da teologia. Isso não pode e não tem poder sobre o pecado. É luz, ensina, mas não tem poder volitivo. E aí a questão da vida piedosa. José era um homem santo, que amava a Deus, queria fazer a vontade de Deus. Pode me prender. Eu não sou culpado, mas pode me prender. Eu estou disposto a sofrer pela verdade e pela honra ao meu Deus, mas eu não vou ser subserviente a esse sistema. Uma palavra aos irmãos, e eu digo isso aqui com temor e tremor, aos homens e mulheres casados. Palavras do Thomas Watson. O pecado do adultério é uma maldição sobre a alma. O adúltero, como a mariposa, voa tanto tempo ao redor da vela que por fim chamusca sua própria alma. Este pecado, embora comece comicamente, termina em tragédia. Esta doce calma precede um terremoto. Depois dos cabelos da mulher, vêm os dentes do leão. É tolo o homem, insensata a mulher, que pensa que pode transgredir a palavra de Deus e ficar ilesa. Onde o pecado entra, necessariamente há um rastro de tristeza, vergonha, dor e muitas vezes morte física. Porque morte espiritual já está presente no cenário. No entanto, Deus preservou José. E agora há uma prisão pedagógica. Esse é o outro elemento. Que prisão pedagógica é essa? Mais uma vez vai para o calabouço. Eu fico imaginando o que passou na mente dele. Quando ele começou a ascender, quando ele começou a ter oportunidades no palácio, eu falei, bem, eu sofri com a injustiça, mas parece que Deus está mudando o quadro. E de repente, da noite para o dia, uma reviravolta, novamente, outra injustiça, outra perversidade, e agora novamente no calabouço. Observe o verso 20 do capítulo 30. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali esteve na casa do cárcere, preso por um crime que não cometeu. A lei dizia que o faraó, e no caso aqui o oficial do faraó, Potifar, por conta dessa humilhação pública, poderia exigir a morte do escravo. Mas então ele não faz, manda para o cárcere. Mas não é um cárcere comum. É um cárcere para onde vai os inimigos do Estado, aqueles que ofenderam publicamente autoridades. E lá José vai. Mais para frente, vejam como a coisa acontece. 2 outros homens vão parar ali. 2 oficiais, 2 pessoas muito presentes no palácio. Vejam os versos 21 a 23. O Senhor, porém, estava com José. O quadro muda. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que ele fazia. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele vai para a prisão e se torna o chefe da prisão. O carcereiro disse assim, esse homem é diferenciado, olha, você vai cuidar das coisas aqui. José então passa a ter essa liderança lá. Pois bem, um belo dia, Faraó tem um sonho. Acorda apavorado, um sonho enigmático, ninguém consegue. Chama os sábios do Egito, chama sábios internacionais, lê horóscopo no jornal o Globo, nada, ele não consegue entender. Até que então, um dos copeiros do rei falou, olha, eu estive na prisão por aquele período, e tem um rapaz lá, um hebreu,
Deus de Israel está com ele e ele tem uma capacidade impressionante. Talvez ele consiga, ó rei. Veja um texto. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém é que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele diz o seguinte: olha, esse não é um poder inerente a mim. Deus dará uma resposta, se assim o quiser. E então ele tem a resposta para o sonho. A famosa 7 períodos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras. Então ele diz: olha, prepare os celeiros nos próximos 7 anos, encham os celeiros, porque depois de 7 anos virá uma grande fome sobre a terra. Essa é a ideia do sonho. E assim o faz. E então o faraó chama José com aquela sabedoria administrativa para ser o governador do Egito, o segundo nome depois do grande faraó. E observe como as coisas acontecem. Versos 38 a 41. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Veja a mão invisível, veja a providência. Enquanto ele amargava 13 anos de sofrimento, lágrimas e injustiças, Deus estava construindo a rampa que o levaria ao trono do Egito. Isso é providência, isso é ação divina. E quando agora Estevão está discursando em favor do Evangelho, lançando mão de toda a história da redenção por meio do povo hebreu, ele lança a mão da história de José para dizer o seguinte: meus irmãos, os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, irmãos, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação, de toda a casa real. Estevão está dizendo: Deus é quem tem a última palavra. Às vezes nós nos acovardamos, somos tomados por ansiedades, preocupações, mas nunca deveríamos esquecer que nosso Deus reina. Mesmo quando os ímpios estão no poder, mesmo quando os tiranos parecem viver ilesos diante das perversidades que cometem, lembrem-se sempre, é Deus quem estabelece reis e depõe esses reis. Ele é o único monarca do universo. E aqui 2 aplicações para a gente caminhar para o final. As tribulações são inevitáveis, mas Deus está conosco. Então, talvez, em algum momento da sua vida, você tenha vivido essa experiência. Injustiças, dificuldades de variadas matizes, problemas familiares. E fala assim: parece que Deus é contra mim, parece que tudo conspira contra mim. Eu quero te encorajar a confiar naquele que governa os céus e a terra. Aquele que agindo ninguém pode impedir. Ou como disse o próprio Cristo: a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas é uma palavra recorrente no Antigo Testamento que Cristo usou aos seus discípulos. Não temas. Segundo, a aparente demora de Deus é pedagógica. Repito, talvez as nossas lágrimas denunciem o nosso desespero existencial quando as dores são maiores do que as esperanças. No entanto, mesmo quando Deus aparentemente está demorando, Ele está operando. Muitas vezes, numa perspectiva longe dos nossos olhos, longe das nossas perspectivas. No entanto, Ele sempre faz tudo em favor dos seus filhos. Isaías, o profeta, chega a escandalizar os seus amigos, seus contemporâneos, dizendo assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, gente, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, Senhor. E o que é que Deus faz? Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. É a condescendência divina, Deus trabalhando para criaturas. O salmista diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E por fim, o reencontro com a família. Essa é a parte mais linda. Sempre que eu leio, eu me emociono. E me emocionei hoje pela manhã, lendo de novo essa passagem. Porque
é o momento em que ele vai ter de escolher agir como Adão ou agir como Cristo. A fome vem. Lembra da visão de Faraó, do sonho? Os 7 primeiros anos de fartura passaram e José soube administrar bem. Empreendimento administrativo, planejamento estratégico, organizou tudo, preparou os celeiros e agora começou a receber gente faminta de várias partes do mundo sem comida. E Jacó, já idoso, não tem comida em Canaã. Então faz uma expedição, pega os filhos e diz, olha, desçam à terra do Egito e comprem mantimento. Dá os recursos, eles descem ao Egito. Chegando no Egito, vejam como são as coisas. O Egito não era uma cidade com 20 mil habitantes. Era uma mega cidade do mundo antigo. No meio do mercado, José, suponho que numa biga romana ou algo parecido, com a imponência de um governador, com os trajes de um governador, passando pelas ruas da cidade, ele olha e reconhece os irmãos. Ele se aproxima e fala asperamente, de onde vocês são? E os irmãos tutibeiam ali, falam que são de Canaã e tal, mas os irmãos não reconhecem, José percebeu. E José então faz toda uma trama, vocês são espiões aqui. Não, não somos, nosso pai é Jacó, vocês são espiões aqui. Guardas, levem esses homens. E faz toda uma jogada. Conta a história de vocês. Nós temos um pai, o nome dele é Jacó e tal. Temos um irmão ainda, Benjamim, ficou com meu pai, é muito amado, filho da velhice dele. Começa a contar uma história e José diz assim para ele, olha, eu deixaria vocês voltar se um de vocês ficarem até que o mais moço venha e confirme a história. Não tinha WhatsApp, chamada de vídeo, nada disso nessa época. Então, o caminho era esse. Fica um de vocês, desçam à casa do pai de vocês e tragam o mais novo. Se confirmar a história, ninguém morre. Agora, se for mentira, esse aqui vai ser sacrificado. Os irmãos, olha, meu Deus, e começa aquela tensão, e Simeão fica, e eles voltam. Quando eles estão voltando, em algum momento, numa parada lá no oásis desse da vida, eles pararam e falaram assim, o dinheiro está todo aqui. O dinheiro que deveriam pagar o mantimento, José então devolveu. E achou um negócio suspeito aqui, coisa estranha. Chegaram lá, contaram a história para Jacó, Jacó ficou desesperado. Já perdi um filho para uma fera do campo, agora vou perder um segundo. Não, ninguém vai descer, não vou deixar Benjamim voltar para aquele lugar. Só que o alimento acaba. Quem tem fome tem pressa. Aí José coça a cabeça e fala, então vão, levem Benjamim. Eles vão todos para o Egito. Chegando no Egito, se apresentam. Agora a história é verdadeira. Então começa, prepara lá um banquete e tal, e diz o texto que quando José viu seu irmão, ele teve que correr para uma sala ao lado e chorar. Ele chegou a perguntar assim antes do choro, e o vosso pai, o ancião, ainda vive? Sim, ele está vivo. Ele não se conteve, ele parou, foi para o lado, começou a chorar. Fez mais uma articulação para conhecer a história do coração dos irmãos, saber se eles estavam arrependidos. E aí então ele fala, olha, vocês podem voltar, é verdade a história de vocês, podem voltar, Deus abençoe. Eles estão voltando, só que aí José chama um oficial e diz, coloca essa taça nas coisas do mais novo. Seguiram um caminho, lá na frente, a poeirada, os cavalos, o exército, interceptou a caravana, parem, homens armados, vão direto, veem visitar as bolsas todas, e de repente, na bolsa do mais novo, um suposto roubo, volta todo mundo preso. E agora o desespero, e um começa a falar, tá vendo? Nós não deveríamos ter feito aquilo contra José, é Deus nos castigando. Mal sabiam que aquele que estava operando era o próprio Deus, pela mediação do José. E para encurtar a história, o texto vai dizer claramente o seguinte, que quando José se dá a reconhecer os seus irmãos, ele diz, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas por trás de tudo isso estava a mão de Deus. Eles se abraçam, se beijam, choram, um dos momentos mais lindos do Antigo Testamento, e mandam a comitiva buscar a Jacó, e descem todos eles. Jacó está impressionado com a história toda, e quando ele está se aproximando, José vai ao encontro dele. E quando ele vê o seu pai, diz que eles choraram por um bom tempo, um abraçado ao outro. Que cena do Evangelho! Porque de fato os irmãos estavam arrependidos. Houve graça ali. Eu quero encerrar lendo a história final. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui. Não, passado. Acabou.
Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus tinha um propósito maior. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então ele está dizendo o seguinte: no final das contas, é Deus quem triunfa, não é o mal. Deus pode até usar o mal, embora não seja o autor dele, para cumprir os seus propósitos e seus desígnios. A providência de Deus, portanto, triunfa sobre as circunstâncias. Quando José teve o seu primeiro filho, qual foi o nome que ele deu? Vocês sabem? Manassés. Segundo filho, Efraim. Ambos os nomes têm um grande significado, mas o nome de Efraim, especialmente, significa: Deus me fez prosperar na terra da aflição. Glórias e glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu encerro lendo com você e peço que você fique em pé 2 versos. Jó, capítulo 42, e Romanos 8. Enquanto nos preparamos para cantar um hino de adoração ao Deus soberano, ao Deus da providência. Jó diz assim, é Jó 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é soberano nos seus planos. E Romanos 8, 28, leiamos juntos? Vamos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus por isso. Antes de orar, nós vamos cantar infinitamente. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço,